Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alex Esteves e nós nos encontramos no estudo da disciplina Hermenêutica Bíblica 1, no âmbito do curso de formação em Teologia da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Vamos hoje, se Deus permitir, estudar a lição de número 7, que tem por título Aplicação, estudando pelo método do livro, que é o método sintético. Façamos uma oração para que Deus nos abençoe. Querido Deus, Senhor da glória, Pai eterno, oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benevolência, nos dê força para que possamos, meu Deus, cumprir os Teus desígnios. Que esta aula seja proveitosa e agradável aos nossos alunos, aos irmãos interessados em conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Que haja edificação coletiva e que o Teu nome seja glorificado, exaltado, enaltecido em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como temos dito nas aulas precedentes, o livro que nós temos utilizado como livro-texto, como manual, é a obra Compreendendo a Bíblia, de Dorothy Jones. As lições correspondem a textos, a capítulos desse livro. E na lição de número 7, estudaremos o método sintético ou método do livro inteiro, acerca do qual falamos anteriormente. Hoje, então, faremos uma aplicação dos conhecimentos previamente trazidos ao amado ouvinte, ao amado irmão, à amada irmã que tem nos acompanhado. Na primeira e na segunda aula, nós apresentamos uma bibliografia, principalmente na primeira aula, quando eu trouxe a grande maioria dos livros, e na segunda aula apresentamos mais uma obra de utilidade para o aluno. Uma dessas obras que nós apresentamos como recomendação para leitura e estudo é essa aqui, A Interpretação Bíblica, de Roy Bizuck. É da editora Vida Nova. Meios de descobrir a verdade da Bíblia. A interpretação bíblica, meios de descobrir a verdade da Bíblia. É um manual, é um livro apropriado para o estudante que se inicia no campo da hermenêutica. Esse eu já havia indicado, mas um outro de grande proveito também para o estudante é A Bíblia e seus intérpretes. A Bíblia e seus intérpretes, uma breve história da interpretação de Augustus Nicodemos Lopes. Está aqui na terceira edição, esta que eu tenho em mãos, e é da editora Cultura Cristã. Tá certo? Meus amados irmãos, nós vamos hoje colocar em prática conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores. E é bom fazermos uma recapitulação dos passos importantes que constituem o trabalho de interpretação das Escrituras Sagradas. Algumas pessoas falam de 3 passos ou 3 etapas: observação, interpretação e aplicação. Mas no livro de Dorothy Jones, ela faz um detalhamento maior. Essas etapas seriam observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação e correlação. Recapitulando: observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação e correlação. Nisto se constitui ou nisto consiste o trabalho de interpretação no sentido amplo do termo. Mas uma das etapas da interpretação no sentido amplo é exatamente a interpretação no sentido estrito. Quando nós fazemos uma exegese, fazemos uma interpretação do texto bíblico, passamos por essas etapas. E na observação nós vamos fazer algumas perguntas que são as perguntas factuais. A primeira pergunta, ou que seriam na verdade 2 perguntas factuais, seriam as perguntas identificadoras, né? O que e quem, né? Do que se trata, o que está sendo trazido neste texto e a quem se refere, quem seria afetado ou atingido por essa mensagem dentro do texto,
quem fala, com quem se fala. Então são perguntas identificadoras dentre as perguntas factuais. As outras perguntas factuais são a pergunta de lugar, onde, a pergunta de tempo, quando, e a pergunta de modo, como. Essas perguntas são objetivas e demandam respostas objetivas. Na observação se faz uma visão panorâmica, se faz uma vista aérea do texto, um reconhecimento do terreno, uma sondagem, faz-se um mapa do texto ou do livro. E depois já se parte para a interpretação. Na interpretação, as perguntas são reflexivas. Uma pergunta reflexiva é a pergunta definitiva. O que significa? Né? O que quer dizer? Na etapa de observação, nós perguntamos o que o texto diz, a partir de seus termos, de suas frases, os conceitos que ali aparecem, palavras difíceis, podemos buscar um dicionário, mas sem aprofundar no significado. Na fase da interpretação, nós buscamos não apenas o que o texto diz, mas o que o texto quer dizer, qual a sua mensagem. Essa é a etapa da compreensão propriamente dita. Além da pergunta definitiva, que questiona o que o texto quer dizer, o que significa, nós também fazemos uma pergunta que é racional. Por quê? Né? Por quê? Qual a intenção? Né? Qual o propósito? O que está por trás? Por que quer dizer isto? Qual o fundamento? O que legitima esse meu entendimento? E há também uma pergunta implicativa. Agora que eu sei o que o texto quer dizer, agora que eu sei por que o texto quer dizer isto, eu então agora pergunto, e daí? O que isso tem a ver comigo? Quais as implicações a partir dessa compreensão? Aí nós já temos um gancho para a fase da aplicação. Mas depois da interpretação fazemos um resumo com ilustrações, gráficos, da maneira que o leitor, o estudante achar melhor, e partimos para a avaliação. Na avaliação se vai fazer um discernimento entre questões culturais, costumes, né, questões consuetudinárias e princípios eternos. Isso aqui é um mandamento, isso aqui é um princípio eterno, isso aqui é uma circunstância da época. Ali nós podemos fazer a transposição cultural, dissecando o texto de maneira a extrair aquilo que remanesce como princípio para a igreja, princípio para o homem em todas as épocas, e aquilo que seria traço da cultura do contexto em que o livro foi escrito. Podemos observar também, a partir das perguntas de implicação, podemos buscar deduções lógicas, né? Às vezes não há um mandamento direto, mas há uma implicação. Olha, por exemplo, como o livro de Dorothy Jones fala, a Bíblia não diz que não se deve usar entorpecentes, mas se a Bíblia recomenda que nós não nos embriaguemos, é dedução lógica que também não busquemos substâncias entorpecentes. Há aí uma implicação. Depois da avaliação, que olha muito essa questão ética e cultural, nós vamos para a aplicação, né? O que isso tem a ver comigo? Né? Uma coisa é o sentido do texto, outra coisa é o seu significado. Uma coisa é o seu significado ou a sua significância. A palavra significado pode trazer essa acepção de sentido ou pode trazer essa acepção de alcance, significância. Vai depender do autor, da maneira como ele quer empregar essa palavra. Então seria sentido e significado, ou significado e significância, ou sentido e alcance, ou compreensão e aplicação. Tudo bem? E depois que eu fiz essas perguntas, o que, quem, onde, quando, como, porquê, eu vou avançando na minha interpretação. Eu já fiz a observação, já fiz a interpretação, já fiz o resumo, já fiz a avaliação, já fiz a aplicação para a minha vida e para aqueles
que são meus contemporâneos, né, que são da minha época, do meu país, da minha cidade, do meu estado, da minha igreja, do meu entorno, né, que estão ali me circundando, meus familiares, meus amigos. Eu fiz uma aplicação pessoal ou comunitária e agora eu vou para a correlação. Como este texto se relaciona com outros do mesmo grupo, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, seja dos livros proféticos ou poéticos, ou das epístolas paulinas, ou de Pedro, ou de João, ou os livros de Moisés. Então eu vou fazer uma correlação, ou posso fazer essa correlação também com a Bíblia toda. É importante que esses passos, que essas etapas sejam palmilhadas para que não haja um atropelo. Quando a pessoa já tem um conhecimento preliminar, é claro que fica um pouco difícil tornar essas etapas estanques, porque a pessoa já tem um conhecimento que faz com que ela avance. Todavia, é de bom alvitre, é de bom tom, que o estudante da Bíblia procure percorrer com cuidado e com calma essas etapas, para que ele possa auferir, tanto quanto possível, os benefícios de cada uma delas. Na observação, é importante atentar para a leitura, né? Quando nós falamos de interpretação, não podemos deixar de observar que, para que nós interpretemos, precisamos primeiro fazer uma leitura. Toda leitura implica interpretação. Querendo ou não, estando consciente ou não dos princípios, regras e métodos de interpretação, toda pessoa interpreta. Quando ela ouve, quando ela lê ou quando ela visualiza uma imagem, ela está automaticamente interpretando a partir de todo o background, né, de toda a tradição, de toda a formação religiosa ou falta de formação religiosa, de toda a cosmovisão que é formada por ideologia, princípios, crenças, valores, traços da cultura, da tradição, do senso comum, da religiosidade, tudo aquilo que a pessoa tem consigo, suas impressões, percepções, preconceitos, tudo isso entra na cosmovisão. E todo mundo interpreta um texto ou uma imagem a partir também de uma cosmovisão. É claro que é necessário, como já falamos numa das aulas anteriores, numa das primeiras, é necessário substituir uma cosmovisão não cristã pela cosmovisão cristã, que considera os pressupostos corretos acerca da Bíblia, de que a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, autoritativa, inerrante, infalível, suficiente, compreensível, verdadeira, absoluta, eterna e apta para salvar. Esses pressupostos são os pressupostos válidos de interpretação que devem substituir toda aquela contaminação, poluição, toda aquela toxicidade que há no coração do pecador. Mas, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos interpretando. Porém, quando nós adquirimos conhecimento dos princípios da hermenêutica bíblica, das regras adequadas e do método histórico-gramatical, bem como das técnicas que temos estudado nesta disciplina, e temos visto agora o método sintético, que é o do livro inteiro, mas veremos o biográfico, né, o devocional, veremos outros métodos para auxílio, o método tópico ou temático. Então, essas técnicas, todas essas regras, princípios, pressupostos válidos, tudo isso vai contribuir para uma interpretação mais adequada. Mas o que eu quero destacar agora é a leitura. É preciso atentar também para a leitura. Não se pode ler a Bíblia simplesmente como quem lê um jornal, né? Então vamos falar aqui de 4 tipos de leitura. E 2 delas serão mais importantes para nós agora. Então há uma leitura elementar, há uma leitura há uma leitura analítica, né? Nós podemos fazer uma leitura elementar, podemos fazer uma leitura analítica, podemos fazer uma leitura sintópica e uma leitura de inspeção. Na sequência, leitura elementar, leitura de inspeção, leitura analítica e leitura sintópica. A leitura analítica e a leitura sintópica ficariam para um outro momento. A leitura analítica, como o próprio nome diz, vai analisar, vai debulhar, vai pormenorizar, vai detalhar, dissecar o texto. Vai adentrar no estudo de palavras, frases, orações, parágrafos, procurando as figuras de linguagem,
procurando as orações subordinadas, as orações principais, mas analisando partes dessas orações com muito cuidado. É o trabalho do exegeta na sua profundidade, né? Essa análise, essa leitura analítica fica mais para frente. Também a leitura sintópica, né? Tópico tem a ver com o tema. Então, sim, né, tem a ver com algo aí que vai juntar, né? Então, sintópica quer dizer que você vai correlacionar, você vai ligar tópicos na palavra do Senhor. Para chegar a essa etapa, nós temos que passar por leituras prévias, né? Então, leitura analítica e leitura sintópica ficam para um outro momento da exegese. Mas agora nós estamos tratando de leituras para o campo da observação. E duas delas são importantes: a leitura elementar e a leitura de inspeção. A leitura elementar, ela pode ser aquela leitura superficial, né? O nome já diz, elementar, ela é básica. Então, você pode fazer uma leitura panorâmica, pode olhar o texto, fazer uma vista aérea, né? Aquela vista panorâmica, um mapeamento do livro, e você pode buscar então ler alguns capítulos mais importantes no sentido da transmissão do tema do livro. Então você vai fazendo ali uma pré-leitura, pode fazer essa pré-leitura, né, de alguns capítulos, e depois uma leitura superficial dentro dessa leitura elementar, tá certo? Faz uma pré-leitura, lê algumas passagens que você já sabe que são textos referenciais naquele livro, e faz uma leitura superficial. Depois você, já familiarizado com o livro, já familiarizado com o texto ou com o conjunto de textos, faz uma leitura de inspeção, onde busca aquelas palavras mais difíceis, vai tentando debulhar, vai tentando afastar aquelas palavras. Não é que você vai afastar as dificuldades com os termos e frases, né? Bem como orações, né? Uma palavra mais difícil, uma palavra que no primeiro momento parece uma barreira para o conhecimento, ou não apenas barreira, mas que seja uma bandeira, né? Uma palavra que seja um indicativo de algo importante ali no texto, de tema que esteja predominando naquela passagem. Então você vai procurando barreiras ou bandeiras, digamos assim. Bandeira é até uma alusão a algo que a Dorothy Jones traz em seu livro, né? Há algumas palavras que são bandeiras, que nem são necessariamente substantivos, elas podem ser conjunções. Portanto, ou seja, ali tem uma junção, né? Há uma junção entre um texto e outro. Quer dizer, você sai da doutrina, entra na prática, entra na ética. Daí a importância de observar essas palavras bandeira. Mas as palavras que são barreiras também à compreensão, você vai buscar um dicionário, né? Procura debulhar, procura tirar esses entraves, né? Entraves à compreensão, que são aqueles vocábulos, aquelas orações que parecem um pouco mais obscuros, tá bom? Muito bem, na observação vai ser muito importante essa leitura elementar, volto a dizer, uma leitura prévia, né, ou pré-leitura, leitura de partes do texto, se você quiser, e uma leitura superficial, uma leitura rápida, mais do texto inteiro, do conjunto de textos ou do livro. Você faz uma leitura ampla, uma leitura superficial, para que se familiarize com o texto. Depois uma leitura de inspeção, onde você vai afastando aquelas dificuldades, procurando saber o que é jactância, opróbrio, vitupério, ignomínia, circuncisão, propiciação, propiciatório, coisas dessa natureza, tá bom? Algumas expressões difíceis, beneplácito de sua vontade. Estou dando alguns exemplos, é claro que a Bíblia tem, nas suas versões mais rebuscadas, uma linguagem que eventualmente pode se tornar um pouco difícil num primeiro momento, mas nada que uma leitura de inspeção não possa esclarecer. Muito bem, vamos agora para o primeiro tópico. Eu fiz aqui apenas uma introdução, recapitulando coisas que vimos nas lições anteriores, mas vamos agora para o primeiro tópico. No primeiro tópico, nós veremos passos na observação. Vamos ver aqui 4 passos. O primeiro passo é descobrir o tema principal, né? Você vai ler o texto, e nós
estamos aqui com o livro de Abacuque, que é a sugestão do livro texto que nós temos adotado como manual para nós. Então, você vai para o livro de Abacuque e procura descobrir o tema principal, né? Você vai procurando o tema principal em cada capítulo, né? Vai procurando o tema principal em cada parte do livro. Procura o tema principal, você vai lendo, mas com essa ideia de procurar o tema principal. Quando você procura o tema principal, você vai descobrindo subtemas, né? O tema principal vai ser um norte, né? E um conjunto de subtemas forma um tema. É o tema que domina todo o livro, porque há um encadeamento, há uma lógica, tudo bem? Então você lê procurando o tema principal, porque não é um conjunto de fragmentos esparsos, né? O livro de Abacuque, como todo livro bíblico, tem um assunto principal e assuntos correlacionados. No passo número 2, você vai vendo o desenvolvimento do tema principal. Como esse tema se espraia, né? Espraia é um verbo que existe, tá bom? Não estou querendo dizer se espalha, embora espalhar também seja um verbo aplicável ao que eu estou dizendo. Mas como é que esse tema se espraia? Como é que ele se dissemina pelo livro? E há os anúncios, né? Pode ser que o próprio autor diga, olha, eu vou falar sobre tal coisa, né? O apóstolo Paulo diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele diz também, não quero que sejais ignorantes sobre os tempos e as estações, etc. Então, quando ele diz isso, ele está introduzindo um tema. Ele está tratando ali de um assunto explicitado por ele, né? Lucas traz logo no início do evangelho que leva seu nome, e também do livro de Atos, um prólogo, né? Claro, está no início, é prólogo, mas ele já traz ali um texto de introdução mostrando do que ele vai falar, tá bom? Mateus, né? Apresenta ali uma genealogia, né? Marcos já diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, então há uma indicação daquilo que vem a seguir. Esses anúncios vão ajudar o leitor, porque o próprio autor, Judas, por exemplo, já falamos sobre ele aqui, Judas, irmão do Senhor, na sua epístola geral, diz que estava procurando escrever sobre a nossa comum salvação, mas foi compelido a escrever a respeito da necessidade de batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Depois desse passo em que você já descobriu o tema principal e já sabe do desenvolvimento desse tema e seus subtemas ao longo do texto, você vai adentrando a termos, a atmosfera e a forma literária, né? Termos, né? Você vai focando mais naqueles termos que parecem um pouco complicados, como eu já disse, né? Você está fazendo uma leitura agora de inspeção, né? Já fez uma leitura preliminar, a gente chama de leitura elementar, na qual você tem uma leitura que a gente pode chamar de pré-leitura, uma leitura até por partes, e uma leitura superficial, que é uma leitura rápida, tá certo? Só para se familiarizar, para se apresentar o texto, digamos assim, para que o texto se apresente a você. Agora você está numa leitura de inspeção, nessa leitura de inspeção, você já estava procurando temas, você estava procurando o desenvolvimento do tema e subtemas, você então agora adentra os termos, né? O que é dracma? O que é denário? Né? Você vai procurando aquelas palavras um pouco mais complicadas, aquelas frases. Você procura também a atmosfera do texto. Esse texto transmite uma ideia de alegria, de tristeza, de pavor, de desespero, de preparação para a guerra, de felicidade, de reconhecimento. Por exemplo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quer dizer, reconhecimento de alguma verdade espiritual. É uma contenda, é uma decisão, é um sentimento de reverência. Qual é o sentimento do texto, né? O que é que você, se estivesse assistindo no cinema, por exemplo, sentiria? Sentiria alegria com os personagens? Sentiria tristeza? Estaria amedrontado? Estaria ansioso? O que é que o texto transmite? Qual a sua atmosfera, né? Eu gosto de falar do tom de voz dos personagens. Você imaginar o tom de voz. Quando eu leio passagens bíblicas na igreja, eu procuro reproduzir da maneira como eu compreendo o tom de voz, a atmosfera do texto, né? Eu não vou ler de uma forma
monótona, né? Num tom igual para todos os personagens. Um personagem pode falar de forma alegre, efusiva, o outro pode falar de forma apreensiva, ou ansiosa, ou angustiada, né? Se é uma oração de um salmista, até quando, Senhor? Até quando? Ele não fala até quando, Senhor, até quando, quer dizer, você tem que ver a pontuação, né? A pontuação, a divisão dos parágrafos, tudo vai contribuir para que nós reconheçamos a atmosfera do texto, né? E a forma literária é o gênero literário, né? Se é uma lei, se é uma poesia, se é uma poesia em forma de cântico ou destinada a um cântico, se é um texto sapiencial, se é um texto profético, se é um texto apocalíptico, se é um provérbio, se é um sermão, uma doutrina, se é um detalhamento de tabernáculo ou templo, se é uma narrativa, né? Se é um drama, tudo isso será importante. É claro que dentro de um gênero você pode ter subgêneros, né? Quando eu falei de narrativa, né? Eu tenho ali o aspecto do drama, por exemplo, né? Mas você vai procurar os grandes gêneros, porque você pode ter mais de um gênero num livro. Abacuque, por exemplo, ele tem mais de um gênero, o gênero profético e o gênero poético, né? O que predomina é o gênero profético, mas nós vamos ter no capítulo 3 a poesia, quando ele fala a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então nós temos aí até um enunciado que ajuda a entender que se trata de uma poesia. Tudo bem? Então nós vamos ter mais de um gênero em diversos livros bíblicos, mas sempre há um que predomina, tá? Então não pense que tudo será estanque. Por exemplo, no Pentateuco você tem leis, mas você também tem cânticos, você tem poesia espraiada pela Bíblia. Parece que um terço da Bíblia é poesia, né? Dizem que mais de 40% da Bíblia é formada de narrativas, né? Ou bem mais de 40%, bem mais. Então nós temos gêneros se entremeando. Você tem no Pentateuco também narrativas, boa parte do Pentateuco é constituída por narrativas. Tá bom? Então não pense no gênero como alguma coisa estanque, cada livro correspondendo a um gênero específico. Não, você pode ter gêneros que estão entremeados, mas um vai predominar. Tá certo? Um vai predominar. Então, procura a forma literária. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma narrativa, não necessariamente haverá uma doutrina a partir da narrativa. Eventualmente haverá. No livro de Lucas, no livro de Atos, você tem narrativas em que há um propósito explícito de doutrinar, de trazer uma teologia acerca do Espírito Santo, da sua pessoa e da sua obra. Sim, essa narrativa tem um caráter didático, mas há muitas narrativas em que as pessoas às vezes querem doutrinar. Por exemplo, tem aquela história ali de que Eliseu havia morrido, tinha sido sepultado, e na época em que os moabitas estavam avançando sobre o território israelita, alguns homens estavam enterrando o seu amigo, e quando eles viram que os moabitas se aproximavam, jogaram o cadáver em qualquer lugar, ele caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou. Isso é uma narrativa. Não significa que agora toda pessoa querida que nós formos enterrar, nós devemos primeiro procurar um túmulo de um santo, colocar o cadáver em cima e aguardar a ressurreição dele. Eu dei esse exemplo tosco, mas na realidade, observe que muita gente pensa assim. Ela acha que a narrativa doutrina, porque aconteceu daquela forma, tem que acontecer na vida dela sempre. Ela vai tentar emular, vai tentar imitar. Isso é o que acontece com os atos proféticos, né? Esses chamados atos proféticos. Ah, porque um profeta fez tal coisa lá no Antigo Testamento, então eu vou imitar, vou fazer parecido, e isso vai ser um ato profético. Não tem nem cabimento, nem fundamento nas Escrituras, esse tipo de coisa. Nós temos que fazer aquilo que é doutrinário, temos que cumprir aquilo que foi determinado para a igreja, e não dramatizar ou ensinar, fazer uma performance de experiências do passado, achando que os mesmos resultados nos serão dados. Isso é muito importante. E depois que eu olhei a forma literária, eu vou agora para o passo de número 4, ainda na observação, que são os recursos literários e a progressão, né? Recursos literários.
eu posso procurar ali uma crucialidade, um clímax, uma comprovação, uma causalidade, uma comparação, um contraste, uma generalização, uma particularização, uma repetição, uma alternância. Há vários recursos literários, que são modelos estilísticos, padrões de composição, princípios de composição, técnicas de retórica. Esses termos são intercambiáveis, né? Você pode usar um pelo outro. Dentro disso, figuras de linguagem, né? Hipérbole, catacrese, metáfora, metonímia. Estou citando essas, mas nós temos aí no livro de Dorothy Jones alguns subsídios que nós tivemos oportunidade de escrever, e nós temos ali uma tabela ou uma lista, né, com muitas figuras de linguagem para o conhecimento do estudante. Muitas figuras de linguagem. Temos também uma tabela comparando os princípios de composição ou padrões de composição do livro de Dorothy Jones, na perspectiva dela, com esse mesmo conteúdo na perspectiva de Grant Osborne. Vários autores vão trazer isso, mas eu quis fazer uma comparação. Nós quisemos fazer uma comparação entre eles dois, porque às vezes o aluno lê num livro, vai ler em outro, a nomenclatura pode ser um pouco diferente, né, a terminologia, e fica um pouco confuso, então a gente faz a comparação para tentar esclarecer e iluminar um pouco a nossa compreensão, a nossa apreensão do conteúdo, tá bom? Então, nos recursos literários, você vai ver ali essas coisas que eu mencionei. Você pode ver uma principalidade, né? No caso das parábolas, né? Aquilo que é principal, a lição que é fundamental, e dali você vai verificando o que é secundário, o que é coadjuvante no texto, tá bom? Então, procure os recursos literários, e no livro de Dorothy Jones nós temos 20 que são mencionados, né? Há o recurso da explicação, né? As perguntas, podem ser perguntas retóricas ou perguntas com respostas, né? Nós temos ali a instrumentação, temos várias técnicas de retórica, princípios de composição. São esses recursos literários que o estudante deve procurar nessa fase. E a progressão, que é uma mudança de expectativa, né? Uma progressão biográfica, está falando de um personagem, vai falar de outro. Uma progressão cronológica, ele vai mudando, né? No primeiro ano do rei tal, no terceiro ano do rei, desse mesmo rei, você vai progredindo cronologicamente. A progressão histórica, os eventos vão mudando. Você pode ter uma progressão ideológica, né? A ideia muda entre os textos, e uma progressão temática, os temas vão se sucedendo no texto, tá bom? Vamos agora para um esboço de Abacuque. Como é que você vai... Nós não vamos apresentar o esboço. No livro há um esboço, mas que você faça o seu esboço. Nós já falamos aqui, numa aula anterior, sobre parágrafos. Parágrafos, né? A Bíblia geralmente vem, essas edições modernas, vem com uma indicação de parágrafos da seguinte maneira. A primeira letra do parágrafo vem em negrito. Ela vem diferente. A Bíblia não foi escrita com divisão em capítulos, nem versículos, muito menos em parágrafos, né? Ela foi escrita de uma maneira não seccionada. Mas no século XIII alguém dividiu em capítulos. E no século XVI alguém dividiu em versículos. Há até uma informação que diz que quem dividiu em capítulos é porque ele ia fazer não sei se é brincadeira isso, mas ele ia fazer a impressão e precisava colocar em capítulos para facilitar. E diz que ele fez a divisão em capítulos andando a cavalo. E toda vez que o cavalo dava um solavanco, ele mudava o capítulo, né? Isso porque às vezes você vê que um parágrafo não se conclui no fim de um capítulo. Ele perpassa o fim do capítulo e alcança o próximo capítulo. Então, às vezes, o tema fica dividido, né, entre capítulos. É importante, então, você saber que a mesma ideia pode permanecer além de um capítulo, avançando para o próximo. Então, essa divisão em parágrafos é muito útil, porque ela se atém aos conceitos e ao desenvolvimento das ideias. Às vezes é uma progressão ideológica que ainda não terminou. Compreende? Quer dizer, você tem uma progressão ideológica, melhor dizendo, você tem um desenvolvimento de uma ideia, mas há uma mudança, há uma progressão ideológica. Quando há essa progressão ideológica, talvez mude o parágrafo, compreende? Porque mudou a ideia, né? Uma progressão temática talvez fique até mais claro, mudou o tema.
E nessa atenção aos parágrafos, o que, é que a gente pode fazer para o nosso esboço? É importante que você faça o seu, depois você pode comparar com o outro. Mas como diz a Dorothy Jones, não jogue o seu fora. Você separa os parágrafos com auxílio da própria Bíblia, já dividida em parágrafos a partir do negrito da primeira letra de cada um deles. Faz a divisão em parágrafos. E nessa divisão você coloca, por exemplo, capítulo 1, versículo 1. Introdução ao livro. Próximo capítulo, você já indica lá, né, o próximo parágrafo, tem capítulo 1, versículo tal. Aí você coloca um título para o que está ali. E você vai, em todos esses parágrafos, colocando para cada um deles o versículo correspondente, o número do capítulo e o número do versículo correspondente. Ali você vai ter um esboço. Você coloca a ideia principal de cada um desses parágrafos, indicando o capítulo e o versículo de cada um deles. Tudo bem? Então você faz uma divisão, é uma sugestão, uma divisão do livro de Abacuque por parágrafos. Estamos aqui falando de Abacuque porque o livro é utilizado como modelo para esse estudo dirigido. Tá joia? Então você faz essa divisão. Aí você já tem tópicos. Você pode também, na exegese, existem várias técnicas, né? Algumas muito mais complicadas e outras mais simples. Mas você pode trabalhar com aquela ideia do recuo. Você coloca um tópico e ali você pode puxar um subtópico, um subtema, tema e subtema. E você pode colocar o tópico e o subtópico pode ser numa linha recuada, como se fosse um parágrafo, né? Você recua. E abaixo desse subtópico você pode colocar um detalhe. Então você pode colocar tópico, aí embaixo você recua e coloca subtópico, e abaixo do subtópico um detalhe especial, uma expressão que chama a atenção, tá bom? Conforme o seu entendimento do que você está estudando. Algumas pessoas dizem assim que você pode colocar uma oração principal e uma oração subordinada. Até uma informação interessante que no hebraico você vai ter mais orações principais. Pode notar que em português você nota as diferenças até de estilo. Você lendo Daniel é bem diferente de você lendo Paulo. Né? Você vai ter no Antigo Testamento, que foi escrito predominantemente em hebraico, algumas partes em aramaico, você vai ter mais assim orações principais. No Novo Testamento você vai ter muitas orações subordinadas, né? Orações subordinadas. E Paulo usa muito as orações subordinadas, e às vezes as orações subordinadas vão ter uma ideia tão ou mais importante do que a que está na oração principal. Daí, às vezes você possa puxar um detalhe ou um subtópico a partir de uma oração subordinada de Paulo. Em Efésios, Efésios 1, a partir do versículo 3, ele traz ali uma sentença única no grego. Mas é uma sentença tão complexa que quando ela vem para o português, ela vem cheia de ideias muito importantes a partir daquelas orações subordinadas. Ele fala de Cristo, ele diz o qual, o que, e ele vai puxando uma série de informações encadeadas a partir daquela premissa inicial. E é uma sentença só no grego, e isso é bem complexo para você ler no primeiro momento, tá bom? Então, esses subtópicos podem puxar orações subordinadas que trazem também detalhes por sua vez. Mas isso não pode ficar tão complexo, você deve fazer esse esboço vertical e não horizontal. Faz o esboço vertical, porque se for horizontal vai ficar grande demais. Você faz um esboço vertical, mas também não vai poluindo muito, digamos assim. Claro que é com base na palavra de Deus, não vai poluir no sentido espiritual, mas eu digo assim, muita informação pode atrapalhar a sua visão, tá bom? Se isso servir depois para uma pregação, para um ensino, para uma aula, você deve fazer um esboço o mais claro possível. Você pode pegar esboços de outros livros, de comentários bíblicos e comparar, mas não jogue o seu fora. Considere o que você fez, porque é fruto da sua reflexão pessoal. E nós partimos agora para a aplicação. Quer dizer, depois que eu fiz a observação, que eu fiz a interpretação, né? Aqui nós hoje buscamos olhar basicamente a observação. Mas depois que eu fiz toda aquela etapa de interpretação, resumo, avaliação, eu vou aplicar. E aí é que está. A Bíblia nos diz que o homem espiritual,
compreende as coisas do Espírito. Né? 1 Coríntios 2,14. Fala que ele compreende, né? Dekomai, do grego, né? Ele compreende no sentido de acolher, né? E há uma outra palavra, gnosko, né? Que é entender. Né? Ele compreende e ele entende. Não significa que o ímpio não possa compreender racionalmente a gramática. Ele compreende no sentido intelectual, mas ele não acolhe no coração como verdade o que está escrito na Bíblia. Ele não vê conexão real no seu coração, ele não consegue compreender, não consegue receber. Paulo elogiou os Tessalonicenses porque receberam bem, né? Acolheram porque foram espirituais. E Lucas fala que os irmãos de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica. Mais nobres, a ideia é de mais liberais, mais mente aberta. Liberais no bom sentido, não tem nada a ver com teologia liberal, né? Claro. Eles receberam e foram consultar aquilo que Paulo e Silas diziam para ver se de fato eram assim conforme as escrituras judaicas. Tá bom? Então o homem espiritual compreende as coisas do Espírito. Não é que só ele vai entender intelectualmente, mas ele vai acolher como verdade, vai entender a sua aplicação e vai obedecer, vai buscar obedecer. Então, procure obedecer em oração, com humildade, humildade para com aqueles que sabem mais, para com o legado dos pais da igreja, dos 2000 anos de história da igreja, dos concílios ecumênicos da era patrística, era dos pais da igreja, né? A literatura cristã antiga e contemporânea, professores de escola dominical, seu pastor, a sua igreja, a declaração de fé das Assembleias de Deus, no nosso caso, as confissões de fé do cristianismo histórico e ortodoxo, né? Não esperar uma revelação, porque não haverá uma revelação sobre a revelação. Né? Tem até um autor que diz isso, citado por Roy Bizuck. Você não vai ter uma revelação sobre a revelação. Vai pedir uma unção de Deus e ele vai te dar uma visão. Não. A revelação já está aqui, é a Bíblia. Você vai buscar a iluminação do Espírito Santo para, a partir dos princípios e regras e métodos e também técnicas de hermenêutica, você conseguir extrair o que já está na Bíblia. Mas não vai ser um sentido oculto, subjacente ao texto. Vai ser o sentido do texto, comum e normal, que é a interpretação literal, né? Interpretação histórico-gramatical. Esse literal tem a ver com gramatical, tá bom? Então você não vai buscar um sentido alegórico, como Orígenes buscava e alguns pregadores sensacionalistas fazem hoje em dia. Ficam buscando um sentido alegórico que ninguém vê, só eles, com a sua imaginação muito fértil, buscando garimpar alguma coisa ali que ninguém está vendo, é oculto. Só eles é que sabem. Né? Por isso que ninguém entende. O pessoal aplaude, dá glória a Deus, fala em línguas ouvindo certas coisas, mas que só aquele pregador viu. Ele não usou o método histórico-gramatical, usou o método alegórico e também o sensacionalismo. É muito importante estarmos atentos a isso que estamos dizendo, porque nós não podemos buscar o nome, não podemos usar o nome do Senhor em vão. E quem diz aquilo que Deus não disse está pecando, quando ele deliberadamente se recusa a ser fiel à letra do texto e à iluminação do Espírito Santo, também olhando o contexto literário e histórico da passagem. Porque não há sentido num vocábulo, num termo, se ele não é analisado no seu contexto. Cada palavra só tem sentido real se analisada contra o pano de fundo do seu contexto. Tá bom? Que Deus nos abençoe, espero que tenha sido útil. Recomendo oração, recomendo diligência e que possamos estar jungidos ao conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Tem sido um prazer muito grande para mim estar com os irmãos. Até a próxima aula.